topografia que a gente estuda é para arquitetura e urbanismo. Então, a gente precisa se atentar para algumas questões. Primeiro, nos interessam os fatores qualitativos e não quantitativos da arquitetura, ou seja, o foco do nosso estudo é a modificação do terreno e não o levantamento. As curvas de nível, elas são os pontos que têm a mesma altitude, né? Todos os pontos no terreno que têm a mesma altitude ou a mesma altura com relação ao referencial. Aí umas maquetezinhas demonstram isso claramente. Todos os pontos que estão sobre a curva de nível, eles têm a mesma altitude, a mesma altura com relação ao nível do mar. E mais um outro exemplo, né? Todos os pontos que estão na mesma curva, eles estão na mesma altitude. Como que a gente representa a topografia? A topografia ela é representada pela planta de topografia, que representa a planimetria e a altimetria do terreno. Ao mesmo tempo, ela dá as medidas altimétricas e também as medidas planimétricas e angulares, né, com relação ao plano, as medidas lineares, como a gente viu naquela outra aula. Aí, um pequeno exemplo, né, eu tenho a altimetria dada pelas curvas de nível e a planimetria dada em verdadeira grandeza, né, em projeção, né, das distâncias com relação de um ponto a outro dentro do terreno. Os cortes também são importantíssimos para a representação de topografia. O corte representa o relevo do terreno em vista lateral. Então, aí tem um exemplo, né? Vamos lembrar que esses retângulos que estão sendo demonstrados aí, né, que representam essa escadinha de uma maquete, né, ele é mentiroso, vamos sempre lembrar disso. O terreno não é essa escadinha, o terreno, na verdade, é esta linha que se apresenta, né, uma linha que molda o terreno. Tá? Então, eu tenho aqui uma planta, aqui eu tenho o corte, e a forma com que esse corte é demonstrado. Seria a vista lateral do terreno cortado. Aí, mais um exemplo, né, que mostra bem a questão do relevo, das alturas, o perfil do terreno. E quando a gente se apropria de um terreno para a arquitetura, o urbanismo, se apropriar desse terreno, utilizar esse terreno, nós vamos precisar de planos nivelados. Os edifícios são implantados em planos nivelados, né, que geralmente a gente chama de platô, terrapleno, ou plano nivelado mesmo, porque nós temos também os planos inclinados, né? Então, aí é um pequeno exemplo, né, onde o arquiteto se baseou na modificação da topografia para a obtenção do edifício, inclusive. Então, parte do terreno natural, esse terreno sofre uma modificação, nesse caso, uma modificação suave, criando aí os planos nivelados para a implantação do edifício. Aí, né, sem a suavidade, já os planos nivelados bem definidos, inclusive com os muros de arrimo, vamos definir muro de arrimo daqui a pouco, e aí a implantação do próprio edifício. Mais um exemplo, né, um terreno natural e a modificação do terreno natural para que esse terreno receba o edifício sobre ele. Aí, da mesma forma, a gente já mostrou essa maquetezinha para vocês, né? Essa é a maquete que vai receber o edifício. Corte ou aterro. Nós podemos cortar o terreno para que nós possamos gerar os terraplanos, né? Ou podemos aterrar. Tá aí um pequeno exemplo em corte, né, de um espaço que foi cortado, né, terreno que foi cortado, e um terreno que foi aterrado. Né? Como é que isso pode acontecer? Né? O terreno está inclinado, isso também é um corte, né? A gente coloca o plano nivelado aonde a gente desejar no terreno, e esse plano ele vai gerar cortes ou aterros. Tá? Ali, o corte,
ou um aterro. Essa movimentação de terra ela pode ser toda em corte, gerando aqui um elemento mais alto, né, em apenas um dos lados do terreno, né, uma contenção mais alta em apenas um dos lados do terreno, ou ele pode ser todo de aterro, né? Nesse caso, eu vou ter que vender terra, vou ter que tirar a terra, e aqui eu vou ter que comprar terra, vou ter que colocar terra. Ou pode ser uma compensação. A terra que eu retiro de um dos lados, né, eu coloco no outro. A terra que eu corto é a terra que eu aterro. Né, eu não vou precisar nem vender e nem comprar terra, né, no caso de uma movimentação de terra. Resolvo isso dentro do próprio terreno. Os taludes e muros de arrimo. O talude é um elemento de contenção de terra inclinado, né? Então, o talude é quando eu tenho um elemento de contenção de terra inclinado. O muro de arrimo é um elemento de contenção de terra vertical. Então, tá aí, o muro de arrimo ele é vertical. E, geralmente, ele é construído. Então, ele tem um custo maior. O talude não, ele é só um corte inclinado, né, que vai conter aquela terra que foi cortada ou que foi aterrada. Alguns exemplos, né, isso é só para ilustrar, né, uma plantação de arroz, né, numa montanha, provavelmente na China. Aqui algumas formas de trabalhar o terreno, né? A agricultura trabalha o terreno de diversas maneiras, ou como forma de contenção de encostas, né? Aqui a gente vê claramente como que a movimentação do terreno, a movimentação de curvas de nível foi bem elaborada para a implantação do edifício. E os cortes sempre nos mostram isso com clareza, né? E nem sempre eu preciso movimentar para me apropriar do terreno, né? Eu posso só sobrepor o edifício sobre ele. Aqui alguns exemplos, né? Onde eu tenho, né, cortes, aterros, compensações, completamente corte, completamente aterro. Aqui eu posso também aproveitar deixando o terreno livre, né? O edifício flutuando, aí outra forma, né, onde eu posso cortar, onde eu posso deixar o edifício flutuando, ou o edifício ele pode acompanhar o terreno de acordo com que o terreno cai ou sobe. Aí um outro exemplo, eu corto, né, tá? Aqui tem um pequeno aterro, um corte, né? É importante esse elemento aqui de linha natural do terreno. A NBR 6492, inclusive, teve uma atualização, né? E nos exemplos que vem na norma, ele traz com clareza a linha natural do terreno, ali foi modificada. Isso é muito importante. Então, olha lá, né? Para implantar o edifício, ele pode ir acompanhando o terreno, descendo aos poucos, do que fazer um grande corte, um grande aterro, né, que vai ter um custo muito alto e, às vezes, um benefício mínimo. Aí, da mesma forma, né, corta-se o terreno em vários níveis, né, não para a criação de um nível apenas, para a criação de vários níveis. Né. Aproveita, inclusive, para trabalhar o terraço aqui da mesma forma, veria a linha natural do terreno também tracejada, nos mostrando. E aqui, né, algum exemplo aí de como se apropriar de um terreno muito inclinado, né, colocando a topografia ao serviço da arquitetura. Um outro exemplo, o edifício flutuando. Aqui você tem um corte, né, muros de arrimo, tá? A mesma coisa, muro de arrimo. Aqui eu tenho taludes, muros de arrimo, né? Aí você vê que o edifício é bem trabalhado, outro muro de arrimo aqui embaixo, outro muro de arrimo aqui, um pequeno talude aqui, né, um talude suavizado, né, que tem um talude que a gente chama de talude duro e o talude suavizado, onde você estende esse talude até o final do terreno, até o final do espaço que você tem. Aí o talude, né, o tal do talude, da forma com que ele é construído, e aí precisa ter uma vegetação sobreposta para poder conter a erosão. Aqui, da mesma forma, entre um bloco e outro do edifício, a gente tem um grande talude, esse talude também todo cheio de vegetação.
Aqui um outro talude, a diferença aqui, o talude duro, né? Onde você vê claramente que ele tem uma inclinação mais forte, e aqui o talude suavizado, onde você ocupa o espaço que lhe é permitido. Né? Nas rodovias, a gente vê isso com muita clareza, né? Grandes taludes, grandes movimentações de terra para poder implantar a rodovia. Aqui um outro talude, e o muro de arrimo. O muro de arrimo pode ser construído de várias formas. Esse aí é o gabião, que é essa gaiola de, de pedra marroada, né, que é uma brita grandona. E você vê que é meio misto, né, que sobre ele a gente tem também um pequeno talude. Né? Então, ia ficar muito caro construir ou muito, muito feio, né, muito alto, né, ia trazer uma uma percepção ruim da altura do talude, então, algumas vezes a gente vê esse misto acontecer, de talude com muro de arrimo. Aí o muro de arrimo tem que ser construído, ele custa caro, né? Você tem uma ocupação de espaço melhor com o muro de arrimo, mas ele tem um custo a ser colocado, né? Uma estrutura, uma fundação, né? Aí a construção também de um outro muro de arrimo, né? Outro muro de arrimo. Então, esse aqui foi feito né, um pedaço, mais um, né, vários terraços para poder minimizar a presença do muro de arrimo. Né? Pode ter vários formatos, pode ser feito de várias formas. Então é isso, a gente finaliza por aqui, né, tento aí com as aulas que a gente vai colocar para vocês.